Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a trabalhar o nosso capítulo 3 na matemática 1, que é referente aos radicais, tá? O estudo dos radicais, ok? Para isso, eu vou disponibilizar no portal uma apostila que já vem com uma série de exercícios e o gabarito. Então, nós teremos dois apoios de exercício dessa vez, tá? Teremos o livro didático e teremos a apostila. Então, às vezes eu vou passar um exercício só do livro, às vezes só da apostila, ou às vezes dos dois, e aí é só acompanhar que a gente vai seguindo normalmente, ok? Então, o tema da aula de hoje é raiz enésima de um número real. Conforme eu disse, nós entramos no capítulo de radicais, né? Nós vamos estudar todas as operações com radicais, e agora no início a gente vai trabalhar bem o básico, né, do cálculo de raiz enésima, tá? Então vamos lá. Raiz enésima de um número real. Bem, nós conhecemos a raiz quadrada, né? A raiz quadrada a gente estuda desde o sexto ano e em alguns momentos no sétimo, às vezes sim, às vezes não, a gente estuda outros tipos de raízes, ok? Então eu vou trabalhar aqui como se a gente não tivesse trabalhado com nenhum tipo de raiz a não ser a quadrada. Bem, a raiz quadrada de 16 a gente sabe que é 4, porque o 4 elevado ao quadrado é 16. Então, vamos olhar para isso aqui, ó. Raiz cúbica de 8, ok? O que significa raiz cúbica de 8? Se a raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo resulta o que está aqui dentro, a raiz cúbica vai ser um número que multiplicado por ele mesmo, resulta no que está lá dentro. Então, é a mesma ideia, certo? O que vai mudar é isso aqui, que é meu índice. Então, que número vezes ele mesmo dá 8? É o 2, pois 2 ao cubo é igual a 8. Que número vezes ele mesmo 4 vezes dá 81? Tem que ser o 3, porque 3 a quarta é 81. Que número vezes ele mesmo 6 vezes dá 1? É o próprio 1. 1 a sexta é igual a 1. Bem, a ideia é a mesma de raiz quadrada, certo? Bem, aqui eu coloquei um esquema onde nós temos o índice, que é esse valorzinho aqui, esse númerozinho que vai estar aqui, que no caso da raiz quadrada é o 2, que fica escondido, ok? As demais eles vão aparecer, mas na raiz quadrada normalmente não aparece, mas a gente sabe que é o 2 que está ali, ok? O símbolo da raiz, né? O símbolo que a gente usa, sempre usou, é o radical, o número que está dentro é o radicando e o resultado seria a raiz propriamente dita, beleza? Gente, nem sempre a gente vai adivinhar o número, né? A resposta igual aqui. Aqui são valores simples. Quando a gente não consegue descobrir esse número só de olhar, a gente pode fatorar, ok? Então vamos lá. Aqui a gente sabe que é 5, né? Que número vezes ele mesmo dá 125. É o 5. Mas vamos supor que a gente não soubesse. O que você faria? Você vai pegar 125 e vai decompor em fatores primos, ok? 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma separação em grupos de 3. Por que grupos de 3? Porque meu índice é 3. Então, ó, a cada 3 números iguais, você vai pegar um para você. Ou seja, qual é a resposta? 5. Ok? Vamos fazer com 1000 para a gente entender melhor. A gente sabe que um número que multiplicado por ele mesmo, para dar 1000, tem que ser o 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Vamos supor que a gente não soubesse. Então, ó, vamos fatorar. Por 2, 500. Por 2, 250. Por 2, 125. 125 só divide por 5, que vai dar 25. Dividido por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, o mesmo esquema. A raiz, de novo, é cúbica. Então, vou fazer grupos de 3 em 3. A cada 3 termos iguais, eu pego um para mim. A cada 3 termos iguais, eu pego um para mim. Desses que eu peguei, eu multiplico. 2 vezes 5, 10. Ok? Vamos fazer o 256. Fatorando vai dar 128 por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ok? O que acontece aqui? A raiz agora é quarta, então eu vou separar de 4 em 4. Repara, ó, grupos de 4 termos iguais, grupo de 4 termos iguais. A cada 4 termos iguais eu pego um para mim, a cada 4 termos iguais eu pego um para mim. O que eu peguei? O 2
e o outro 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, 4 elevado à quarta potência é igual a 256. Nós só vamos fazer essa fatoração se a gente não souber a resposta. Não é uma coisa obrigatória. Né? Mas se eu tenho números muito grandes, aí a gente é mais interessante que faça a fatoração. Tá, antes que vocês, né, perguntem. Eu posso ter sobra, por exemplo, eu poderia ter 9 números 2 aqui? Poderia, mas aí eu não estaria trabalhando com raiz exata, ok? Hoje nós estamos trabalhando com raiz enésima de número real exata, ok? Nas próximas aulas nós vamos trabalhar com as raízes não exatas, que é aí que entra a simplificação, que é aí que entra essa tal sobra. Bem, com esse tipo de cálculo, duas coisas podem acontecer. O radicando pode ser positivo, como a gente acabou de fazer, ou o radicando pode ser negativo. Se o radicando for positivo, a gente resolve como eu acabei de explicar. Se o radicando for negativo, nós temos dois casos, ok? Vamos lá. Índice ímpar, ímpar, ímpar. Índice ímpar, certo? O resultado continuará negativo, beleza? Então vamos lá, índice ímpar, aqui é menos, a resposta vai continuar sendo menos, eu vou pensar que o número multiplicado 3 vezes vai dar o 27, é o próprio 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Bem, por que dá certo? Bem, pega o menos 3 aqui e eleva ao cubo. Menos elevado ao cubo continua menos, e 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, beleza. Então, toda vez que aqui for menos e aqui for ímpar, a gente coloca o menos na resposta e faz a conta. Raiz quinta de 1 é o próprio 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá sempre 1. Então, menos 1 à quinta vai dar o menos 1, porque o negativo aqui continua negativo na minha resposta. Tá. Agora, e se o índice for par? Se o índice for par, como aqui é o 2, né? Aqui é o 4, não será definido no conjunto R. Lembra que a gente aprendeu lá no 7º ano, vocês aprenderam no 7º ano, que raiz quadrada negativa, a gente escrevia o quê? A gente colocava assim, ó, não existe, né? Não é muito correto dizer que não existe, porque ela vai passar a existir. Mas a gente colocava, não pertence ao conjunto Q, né? Ou podemos colocar lá no 8º ano, a gente passou a colocar, não pertence ao conjunto R, né? Tem gente até que escreve impossível. Bem, mas isso não acontece só na raiz quadrada, né, de um número negativo. Acontece na raiz quarta, na raiz sexta, ou seja, na raiz onde o índice é par. Por quê? Vamos lembrar aqui. Por que a raiz quadrada de menos 4 não existe? Porque se você diz que é 2, o 2 multiplicado por ele mesmo não dá menos 4. Se você diz que é menos 2, como muita gente gosta de fazer, né? Menos com menos dá mais, então também não dá menos 4. Por isso que não existe, teoricamente. Com nossos números reais, realmente não existe, tá? Então, o que nós vamos responder? Melhor maneira, não pertence aos reais. De novo, negativo, índice par, não pertence aos reais. Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado. Os exercícios eu vou anotar, como eu estou com o vídeo agora correndo aqui, eu teria que pegar o livro e eu esqueci. Eu vou anotar no portal o exercício referente ao livro ou da apostila, e aí é só vocês olharem lá e fazerem. No caso dos exercícios do livro, se tiver o gabarito, confere. Se não tiver, depois eu passo o gabarito para vocês. No caso dos exercícios da apostila, é só você fazer, no final da apostila vai ter lá o gabarito, é só você conferir e depois vocês podem colocar as dúvidas para a gente poder tirar, ok? Um abraço!